Aprender Sempre, volume 2, finalização da sequência 4. Aula 6, nós vamos trabalhar da aula 6 até a aula 10. Então, vamos aos exercícios. Na aula 6, vocês vão estudar o uso dos porquês em anotações. Vocês já devem ter reparado que nós temos algumas formas diferentes de escrever o porquê. Nós temos o porquê separado sem acento, certo? Que ele é usado no início das perguntas. Nós temos o porquê separado com acento circunflexo no E, que ele é usado no fim das perguntas. Nós temos o porquê junto, sem acento, que é usado nas respostas. E nós temos o porquê junto com acento circunflexo, usado como um substantivo. Nós vamos estudar um pouquinho melhor com exemplos. Vamos ler com atenção algumas observações que uma aluna do 5º ano fez enquanto assistia ao documentário Muito Além do Peso. Percebam que nós temos em destaque as palavras porquê em suas diversas formas de escrita. Por que é tão difícil mudar a alimentação? A gente não sabe o que tem nos alimentos que estamos ingerindo. Por quê? A má alimentação causa mais morte que os homicídios. Precisamos entender o porquê disso. Precisamos fazer a campanha na escola, porque se a gente aprende a comer bem na infância, tem menos chance de ser um adulto obeso. Então, nós temos 4 porquês, 4 formas diferentes. Então, na primeira, o porquê está separado, não tem acento. Ele é usado, então, no início das perguntas. No segundo porquê, ele tem o acento circunflexo e ele é usado no fim das perguntas. Na terceira observação, o porquê está junto com o circunflexo. Então, ele é usado como substantivo. Ele dá essa ideia de substantivo. E depois nós temos o porquê junto sem acento, que é usado nas respostas. Vamos para o exercício 2. Circule nas anotações da aluna os 4 tipos de porquês e escreva-os aqui. Então, é só voltar na atividade, verificar as formas escritas do porquê e escrever cada um em uma lacuna. Volte ao texto e relacione cada porquê com a maneira como foi usado. Bom, a professora já explicou, então vocês devem fazer a leitura de cada informação e ligar o porquê de uma forma escrita de acordo com a informação que você considera correta. Na 4, forme frases utilizando os 4 porquês, respeitando o que você estudou a respeito deles. Então, com cada tipo de escrita de porquê, você irá escrever uma frase. Então, são 4 frases, cada uma com um porquê diferente. Na aula 7, ela diz sobre planejar o compartilhamento do que aprendemos. Lembra que eu pedi para vocês fazerem um cartaz sobre a alimentação saudável? Então, primeiro você vai colocar qual é o problema que você considera muito importante para ser solucionado entre as pessoas de um determinado grupo. Eu disse que nós íamos socializar para as outras salas. Então, pensa, no caso de crianças do 1º ano, qual seria um problema muito importante para você estar colocando ali soluções no seu cartaz? Você imagina, por exemplo, que as crianças do 1º ano, elas comem muitos doces e esse problema é muito sério e precisa ser resolvido? No segundo, como, através do seu cartaz, você poderia informar a questão do perigo de se consumir açúcares
industrializados, alimentos ultraprocessados. Como que você poderia ajudar? E o último, o que deve ser feito? Porque é como se eu colocasse o problema. Acredito que as crianças do primeiro ano comem muitos doces. Como podemos ajudar? Informando os alunos, informando a família, né? O que podemos fazer? Substituir os alimentos, entende? Aí esse último, o que podemos fazer tem a ver com as nossas atitudes perante o problema. Vamos para a aula 8. A aula 8, planejar cartazes a partir dos resumos. Nós adaptamos a atividade, então quando você entregar o cartaz, você já estará com as habilidades dessa atividade dentro da que nós estamos trabalhando, que é a elaboração do cartaz, a divulgação do seu conhecimento, das informações que precisam ser passadas, certo? Então, essa 8 não é necessário responder. A 9, produzir cartazes. Agora você vai olhar praticamente para o seu cartaz para ver se realmente ele está cumprindo todos os requisitos necessários a partir dessa ideia que tem aqui. Foi colocado um coração com vários alimentos coloridos, alimentos saudáveis, né? E uma frase: mude seus hábitos, alimente essa ideia. Então, pensando no seu cartaz, será que você fez o desenho necessário para ilustrar o seu trabalho? Você fez uma frase com efeito que a pessoa lê e vai entender que ela precisa mudar esse hábito? Que muitas vezes, né, acaba não tendo, principalmente por causa da correria do dia a dia. Respondendo, qual é o objetivo desse texto? Gente, que texto? O texto que está no cartaz, a frase. O que chama a atenção nesse cartaz? Quais são as frases do cartaz? O que você pode observar dos verbos que iniciam as frases? Lembrando que verbos nós entendemos como estado ou ação da natureza. Também relacionamos com as ações dos seres humanos, certo? Então, vamos pensar nessa questão de verbos. D. A palavra alimente aparece com um significado diferente do que usamos habitualmente? Por quê? Depois, antes de colocar a mão na massa, produzir cartazes, relembre algumas de suas características. Releiam com atenção para que vocês relembrem como é elaborar um cartaz. Leiam a questão 3, mas não é necessário realizar a atividade. A aula 10, colar os cartazes e compartilhar os assuntos. Essa parte também foi adaptada. Nós não podemos ficar colando por aí pela escola, porque nós temos a questão das nossas restrições sociais, né, por causa de toda essa situação que nós vivemos, de distanciamento social e tal. Mas nós podemos fazer o envio desses cartazes que vocês elaborarem, das informações que vocês conseguirem levantar. Ok? Então, na aula 10, a professora também fez a adaptação. Agora, na questão 3, vocês precisam responder, tá? Por fim, avalie a sua trajetória de estudo respondendo as questões. Então, você fará a leitura e responderá. São questõezinhas pessoais. E na questão 4, olha só. Caso tenha sido possível organizar um dia especial em que toda a escola prepare simultaneamente uma receita saudável, infelizmente, no momento não é possível, que tal anotar aqui a receita feita pela sua turma? O que eu vou pedir para vocês são sugestões de receitas saudáveis que nós podemos divulgar também
junto com os cartazes. Então pensa assim, se você vai fazer uma vitamina de fruta, qual tipo de fruta você usaria para essa vitamina? O que você colocaria para deixá-la bem light, bem saudável, bem nutritiva, né? Se você imagina que um bolo seria interessante, então seria um bolo integral ou seria um bolo comum, mas o que você usaria nesse bolo para que o tornasse saudável? Tem bastante trabalho, hein? Depois, próximo vídeo, já vamos iniciar com a sequência didática 5, da leitura dramática. Bom trabalho para vocês!